Muito bem. Vamos continuar agora pensando um pouco na morfologia de uma célula bacteriana. A título de conhecimento, uma célula ela é mais simples, no caso a célula bacteriana ela é mais simples do que as células eucarióticas. Só que essa simplicidade, então aqui a gente tem um exemplo de uma célula animal, de uma célula vegetal, essa simplicidade ela se dá não só pela forma da célula, mas pela ausência de muitas estruturas que as células eucariontes têm. Mas dizer que uma célula bacteriana é mais simples não tira dela a complexidade que ela exige. Então, aqui existe um esquema do que existe numa célula procarionte e do que existe numa célula eucarionte. Pausa o vídeo, dá uma olhada nessas características, porque se você sabe o que tem em um, muito provavelmente no outro vai estar ausente. E a célula bacteriana, de forma genérica, ela pode ser estudada tanto pelas suas estruturas internas quanto pelas suas estruturas externas. Nem toda bactéria obrigatoriamente terá toda a estrutura. Por exemplo, plasmídio. O plasmídio é uma estrutura que algumas células possuem e se ela possui, ela tem algumas vantagens sobre algumas bactérias que não possuem. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, quem possui plasmídio tem uma certa resistência, ou pode ter, melhor dizendo, uma certa resistência aos fatores externos, como antibiótico, como alguma substância química, em relação às que não possuem. Mas as que não possuem podem receber plasmídio de bactérias que possuem por um mecanismo que a gente vai ver ainda nessa aula, que é a conjugação bacteriana. Então existem estruturas que são essenciais, como por exemplo o DNA somático da célula bacteriana. As não essenciais são estruturas que podem ou não estar presentes. As bactérias que possuem terão certas vantagens, mas as que não possuem não deixarão ou não sofrerão mais ou menos imposição do meio em relação às que têm outras estruturas. E nós podemos discutir as estruturas bacterianas separando entre as estruturas externas e a estrutura interna de uma bactéria. Então vamos primeiro às estruturas externas. Então, uma delas é o flagelo, que pode ser utilizada para a motilidade ou como forma de ancorar o micro-organismo em determinados meios. Como foi visto na parasitologia, e se ainda não viu, vai no vídeo sobre leishmaniose, os protozoários do gênero Leishmania têm flagelos e precisam desses flagelos não só para ter motilidade, mas também para aderir ao epitélio intestinal dos flebótomos. Algumas bactérias possuem apenas um flagelo, outras múltiplos flagelos, e pode ser que esses múltiplos flagelos estejam em posições opostas em relação à célula bacteriana. Então a função principal é a motilidade, mas pode também termos a ancoragem. A composição do flagelo é proteica e o flagelo, para algumas bactérias que possuem o flagelo com ação imunogênica, podem atuar como uma forma de reconhecer que o nosso sistema imune reconheça essa bactéria no meio. Ou seja, alguns flagelos possuem uma atividade antigênica, ou seja, o antígeno H. Logo, o flagelo ele então está ancorado à parede e à membrana da célula, sendo que há uma diferença entre o flagelo das grãs negativas e da grã positiva, porque basicamente
Uma membrana bacteriana, da mesma forma que uma membrana celular, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. No caso de uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa, a diferença está na espessura da parede e alguns outros constituintes que podem estar ancorados à parede. Então a gram-positiva tem uma parede mais espessa, enquanto a negativa uma parede mais delgada. Pode acontecer de que alguns grupos bacterianos, além da parede ou sobre a parede, eles possuam uma membrana externa semelhante à membrana de uma célula. Então, membrana celular, parede e membrana externa. Logo, quanto mais espesso for essa membrana, quanto mais, digamos, componentes essa parede tem, a ancoragem do flagelo se dá de forma diferente, mas o movimento ele é o mesmo, que pode ser um movimento de chicoteamento ou um movimento rotacional. Como dito, a disposição dos flagelos pode ser monotríqueo, ou seja, um único flagelo, lofotríqueo, ou seja, múltiplo, peritríqueo, quando ele sai de vários pontos da parede, ou anfitríqueo, quando ele está em polos opostos à célula. Uma outra estrutura externa às bactérias é o pile ou a fímbria, que no caso, essa estrutura pode ser chamada de pile sexual ou de fímbria sexual, porque ele está de fato ligado à transferência de alguns componentes citoplasmáticos, plasmídio, de uma bactéria para outra. Então, uma bactéria geneticamente tem o fator F, ou seja, o fator que permite essa bactéria a produzir um tubo proteico, que é o chamado ducto de ancoragem, e por meio desse duto, um plasmídio é passado de uma célula para outra. Logo, a bactéria doadora transfere características gênicas para a receptora, fazendo com que agora a bactéria receptora passe a desempenhar algumas características da doadora. As fímbrias, da mesma forma que o flagelo também tem ação antigênica, isso se dá pelas adesinas, que é a molécula que permite a fímbria ou cílios, né, se aderir ao substrato. Então, se o flagelo ele tem função de motilidade, no caso das fímbrias ou dos cílios, eles não possuem característica de motilidade. Então, as fímbrias, até mesmo os cílios de uma célula, obrigatoriamente terão a função de adesão. Por isso, a adesina, que é uma proteína que vai permitir essa aderência a um substrato. A cápsula é um mecanismo de defesa, tá? Então, para além da membrana, para além da parede, para além da membrana externa, algumas bactérias têm cápsula. E é uma forma de resistência, é uma cápsula lipoproteica, mas ela tem como função dar à célula também uma certa resistência. Já enquanto composição, essa cápsula ela tem uma composição polissacarídica. E da mesma forma que o flagelo, que a fímbria, a cápsula também tem uma característica antigênica, né? A gente chama isso de antígeno K. E o objetivo da cápsula é dar a proteção da bactéria contra o sistema fagocitário. Então percebam que essas estruturas bacterianas, para além da função, elas são reconhecidas pelo organismo hospedeiro. Então, uma das formas de reconhecer bactéria invasora é justamente pela antigenicidade dessas estruturas. A membrana plasmática
ela dispensa muito comentário porque ela tende a ser semelhante à membrana de eucarioto, tá? Então ela tem uma função de ser semipermeável, de conferir e permitir que proteínas ancorem a membrana, fazendo com que ela seja um mecanismo de transporte. No caso das psicrófilas, ou seja, as bactérias que vivem no frio, elas não terão na sua membrana colesterol, tá? Porque lembra que o colesterol de membrana é o que permite a célula sobreviver à temperatura. A parede bacteriana, com exceção do micoplasma, que não tem parede, ela é uma forma de proteção, então ela é uma estrutura que define a forma e confere resistência à célula bacteriana. E essa espessura da parede, que é formada por um peptidoglicano em sua essência, ajuda a diferenciar as bactérias de acordo com o seu grupo, que é muito importante quando falamos de antibiótico, por exemplo, né? Então, existem bactérias chamadas gram-positivas, onde a parede ela é mais espessa. Então, a camada de peptidoglicano ela é mais espessa. Já a gram-negativo, o peptidoglicano ele é mais delgado. Então, para além da composição, é uma forma que nós temos de separar os grupos de bactérias para que a gente possa estratificar o mecanismo de ação de um antibiótico. Então está aqui o peptidoglicano. Ancorado ao peptidoglicano existem outros elementos, como proteínas, como o ácido teicoico, o ácido mucólico, que podem agir como receptores da parede bacteriana e induzir também uma característica antigênica da célula bacteriana. A gram-negativa, a parede, ela é mais fina e para além da parede existe uma membrana externa com lipopolissacarídeo, que também tem uma função antigênica e de modular a resposta antigênica da bactéria ao meio. Já as estruturas internas, o DNA bacteriano, qual a característica principal? Ele é um DNA circular, ou seja, bactéria não tem, como os eucariontes, cromossomo. Embora muitos autores usem a palavra cromossomo, no caso da bactéria não existe histona ajudando na compactação do DNA, tá? Um outro tipo de DNA, mas não faz parte do núcleo, é o plasmídio, que é um fragmento de DNA circular que confere à bactéria algumas características interessantes, como resistência, por exemplo, a antibiótico. Uma bactéria ela pode ter um único plasmídio ou ter múltiplos plasmídios. Ela pode transferir para uma bactéria um único plasmídio ou também transferir múltiplos plasmídios, que é um fragmento de DNA circular que confere um ou múltiplos fatores de resistência à bactéria ao meio. Os ribossomos têm a mesma função de um ribossomo bacteriano, de um ribossomo eucarionte, ou seja, nosso, com a diferença que os ribossomos bacterianos eles estão aderidos uns aos outros, associados em cadeia, chamado polirribossomos ou polissomos. Além do que, os ribossomos bacterianos eles têm menos subunidades em relação aos eucariontes. Daí o fato dos antibióticos atuarem sobre o ribossomo bacteriano e não sobre o ribossomo de uma célula eucarionte. O esporo é uma forma de resistência da bactéria ao meio. Então a bactéria literalmente ela se desidrata. Então a água não vai ser mais utilizada como fator de metabolismo, né? E o esporo, por ser um mecanismo de resistência, a bactéria ela só volta a ter o seu metabolismo quando as condições do meio voltam a ser antes da formação do endósporo. E
Como dito, uma das estruturas externas à bactéria, que é a parede, ela é utilizada para a gente separar as bactérias de acordo com dois grupos. A bactéria gram-positiva e a negativa. A diferença da positiva para a negativa é a espessura da parede. Gram-positiva, a parede ela é mais densa e a negativa mais fina. Essa é a única forma de separar a bactéria? Não. Algumas bactérias que naturalmente têm parede vão possuir outros elementos na parede que não o peptidoglicano, o ácido mucólico ou teicoico. Então eles vão ser classificados de outra forma que não levando-se em consideração o gram. E qual que é a importância básica? Saber direcionar o tratamento, saber direcionar o diagnóstico do paciente, saber direcionar qual tipo de medicamento, no caso antibiótico, vai ser mais funcional para um grupo em relação ao outro. E a coloração de gram ela é muito simples, porque a gente usa na prática 4 reagentes, embora você possa usar 3. O cristal violeta, que é essencial, o iodo, que é essencial, o álcool, que pode ou não ser essencial, e a fucsina, que é a safranina, que é também essencial. Tá? Na verdade, o iodo ele também pode ou não ser essencial, mas a gente pode usar água, corrente de água, para substituir o iodo, tá? Na prática. E a coloração de gram, usando esses 4 reagentes aqui, vão determinar o quanto a parede se torna impregnada por um corante. Então, quando nós colocamos o cristal violeta numa lâmina com várias bactérias, sem saber o que temos ali, todas as bactérias vão se corar por cristal violeta. O iodo, ele vai auxiliar nessa fixação de corante, mas apenas para as bactérias que têm uma parede mais espessa. Porque quando você descolorir com álcool, as gram-positivas vão continuar fixadas com cristal violeta graças ao iodo. As grãs negativas, por ter uma parede mais fina, vão perder o cristal violeta. E ao se adicionar a fucsina, essas bactérias elas vão, as negativas do caso, elas vão se corar. Então, a gram-positiva ela se cora pelo cristal violeta e a negativa se cora pela fucsina de gram, dado ao componente da parede. Então, gram-negativa, no esfregaço nenhuma está corada. Cora com cristal violeta todas se coram. Cora com iodo para fixar o corante, ele vai fixar melhor na gram-positiva do que na gram-negativa. O álcool descora e a fucsina só cora negativa, enquanto as positivas elas se mantêm coradas pelo cristal violeta. Então, quando observamos ao microscópio, nós podemos ver aqui em roxo os estafilococos gram-positivos e aqui nós podemos ver os bacilos gram-negativos. Isso ajuda demais na prática de prescrição ao antibiótico. Mas se a bactéria ela não tiver peptidoglicano em sua composição e ela for classificada como micobactério, graças ao constituinte diverso da parede, a coloração de gram não vai funcionar. Então eu preciso utilizar para as bactérias do gênero Mycobacterium, que nós na prática médica temos 2 de interesse, que é a Mycobacterium leprae e Mycobacterium tuberculosis, a coloração de Ziehl-Neelsen, que vai usar nessas bactérias, que são bacilos álcool ácido resistente, nós vamos ter que usar o azul de metileno para a coloração final de Ziehl-Neelsen. É feito um meio álcool ácido e nesse meio álcool ácido se coloca o azul de metileno para que as bactérias do gênero Mycobacterium
elas possam ser coradas. Então, na prática médica, se usa basicamente dois tipos de componentes, dois tipos de classificação, Gram e Ziehl-Neelsen. Gram para positivo e negativo, dado ao constituinte da parede polissacarídica, e o Ziehl-Neelsen para as micobactérias que não possuem polissacarídeo nem peptídeo glicano em abundância em sua parede, e sim outros componentes. Então fica aí uma aula bem rápida e básica sobre estrutura e coloração. Escreve, deixa o like, compartilha, bons estudos e até a próxima.